A luz do sol, os raios ultravioletas, elas deterioram, elas destroem a queratina do cabelo, mas muda a cor do cabelo para uma coloração mais fria. Olá, aqui Felipe Restini. Nessa sala de aula de hoje eu vou mostrar para você por que o cabelo da sua cliente amarela ou muda de cor com a progressiva e vou te mostrar 3 dicas infalíveis para acabar com isso. Porque a verdade é a seguinte, eu também, quando eu comecei a fazer progressiva, e na época que eu comecei, a progressiva explodiu, estava começando a explodir no país. Eu já trabalhava nessa época, isso era 2003, 2004, 2005, algo assim, e isso começou a bombar em tudo quanto era lugar, todo mundo queria fazer o alisamento que não destruía o cabelo, o alisamento progressivo que não ficava artificial, todo mundo queria aquilo. E na época, como você deve saber, era feito com formol. E a verdade era a seguinte, desde aquela época, mesmo ela sendo de formol, porque eu sei que muita gente tem aquela coisa, para não amarelar o cabelo, a escova progressiva precisa ser de formol, se for de outra coisa, ele acaba amarelando. E a verdade é que o formol também amarela um pouco se você não tiver alguns cuidados. E naquela época já eu tinha várias clientes aqui do salão que queriam fazer a progressiva e eram loiras ou tinham, enfim, coloração no cabelo. E a gente começou a perceber que isso era um problema, porque você fazia progressiva e o cabelo ficava amarelado, se ele era loiro, ou desbotava quase que completamente a coloração, quando ele tinha coloração. E aí eu sempre fui muito estudioso nessa parte, eu sempre busquei entender o porquê das coisas, e como qualquer outra coisa, eu fui entender o porquê que isso amarelava. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, a gente consegue criar soluções para aquela coisa. E aí, eu queria saber por que a progressiva mudava a cor do cabelo. Eu cacei por um dia inteiro, eu fiquei um dia inteiro sentado na frente do computador e procurando artigos científicos, procurando algum tipo de estudo que falava sobre isso. Obviamente, a progressiva era muito nova e não tinha muito estudo, aliás, não tinha nenhum estudo sobre isso. Mas, enfim, eu continuei caçando e depois de um tempo teve aquele problema com formol, etc. Começaram a entrar as outras progressivas, as progressivas ácidas, com glutaraldeído, ácido glioxílico e os demais ativos que hoje a gente tem disponíveis. E aí começou a surgir alguns tipos de estudos. E a verdade é que nem foi um estudo científico sobre progressiva que me chamou a atenção. Foi um estudo que eu quero falar para vocês, que é muito interessante, que é a ciência por trás de tudo isso. O estudo era de uma cientista chamada Inês Joex. Se você procurar, você vai encontrar lá esse estudo. E o que dizia esse estudo? Esse estudo não tinha nada a ver com progressivo, esse estudo era um estudo de como o sol agia no cabelo, Quais eram as coisas que o sol mexia na fibra capilar. Então ela fez todo aquele esquema de pesquisa e ela chegou a 2 conclusões que me espantaram na época. A primeira conclusão era com relação à fotooxidação. O que é fotooxidação, Felipe? Foto vem de luz e oxidação é oxidação mesmo. Então o cabelo, quando ele desbota, é porque esse pigmento oxidou e aí ele tende a desbotar. A mesma coisa acontece com o loiro, quando o pigmento oxida, ele tende a ficar com uma coloração mais quente, ou amarelo, ou levemente alaranjado, enfim, ele tende a oxidar. O que é fotooxidação então? É a oxidação pela luz do sol. Então ela colocou um monte de cabelo, mechas de cabelo expostas ao sol, depois de ter olhado todas elas no microscópio. Tem uma série de coisas que eles fazem em laboratórios assim de pesquisa, que é medir
a espessura do fio, medir a quantidade de queratina que tem naquele fio, medir a cor daquele fio de forma científica. E aí ela colocou esses cabelos no sol e depois fez mais algumas pesquisas, mais alguns estudos e chegou à conclusão de que o cabelo, a queratina, ela se deteriora, ou seja, ela é destruída pela luz do sol. E chegou à conclusão também da termooxidação. O que é isso, Felipe? É a oxidação pela temperatura, pelo calor. Então ela descobriu que o cabelo ele é agredido, a queratina ela é destruída tanto pela luz quanto pelo calor. Só que ela percebeu uma coisa mais interessante, ela foi mais a fundo e descobriu uma coisa mais interessante ainda para nós cabeleireiros, que a fotooxidação, ou seja, a exposição à luz, faz com que o cabelo fique mais frio. É por isso que lá na Noruega, na Dinamarca, em países mais frios, na Rússia, países mais frios, o que acontece? Os cabelos são mais frios. Por quê? Porque tem uma grande incidência solar de luz do sol, tem uma incidência de luz, mas não tem uma incidência de calor. E por que eu estou falando isso? Porque ela descobriu que o calor deixa a cor do cabelo mais quente. Então, qual que é a conclusão que se chega através desse estudo que essa estudiosa, que essa pesquisadora, que essa cientista fez? Que a luz do sol, os raios ultravioletas, elas deterioram, elas destroem a queratina do cabelo, mas muda a cor do cabelo para uma coloração mais fria. E ela descobriu também que o calor, são os raios infravermelhos, o calor ele também destrói a queratina do cabelo, mas ele deixa a cor do cabelo mais quente. E aí, o que amarela o cabelo então? Através dessa conclusão, através dessa pesquisa que ela fez, é o calor. Então, o que amarela o cabelo, ela provou cientificamente que uma das coisas que pode amarelar o cabelo, deixar o cabelo mais amarelado, mais alaranjado, é o calor. É por isso que aqui no Brasil é muito mais difícil de você ver loiros naturais acinzentados do que em países mais frios, que não tem tanto calor da luz do sol. Como por exemplo na Rússia, como por exemplo na Noruega, na Dinamarca, que mais? No norte dos Estados Unidos, ou mesmo no sul do país, Aqui no sul do Brasil a gente já tem uma diminuição muito grande do calor e você percebe muito mais pessoas que têm os cabelos mais acinzentados. Ah, Felipe, mas isso é descendência e tal. Tem a descendência sim, mas se você perceber, uma pessoa que migra, que vem de um lugar frio para um lugar quente, depois de algum tempo, esse cabelo não vai estar mais tão acinzentado, porque o organismo ele reage à agressão do sol, produzindo um pouco mais de melanina. É por isso que a gente se bronzeia, por isso que você se expõe ao sol e fica bronzeado, bronzeada. E também a questão da ação direta do calor no cabelo, que vai deixar a coloração do cabelo, o pigmento do cabelo, ele vai oxidar para uma cor mais quente. Beleza. O que você precisa entender também é o seguinte, então olha só, calor é o que deixa o cabelo mais quente, o cabelo mais amarelo ou mais alaranjado. Agora, por que o cabelo desbota? Ela descobriu também aqui, a EnergyX, que tanto a luz quanto o calor, eles, lembra que eu falei, eles destroem a fibra capilar. E ao destruir, eles destroem também, olha só, pigmentos, tanto naturais quanto artificiais de coloração. Então, mesmo que a pessoa tenha um cabelo natural, você tem a fotooxidação e a termooxidação, ele vai destruir o pigmento. Então ela descobriu que além de destruir a queratina, além dessa diferença aqui do calor deixar a cor mais quente, a cor desbota por causa da ação tanto da luz quanto do calor. E aí por que o cabelo desbota então? Foto e termooxidação.
Ou seja, a oxidação por calor ou pela luz, né? Tanto do sol quanto as luzes, enfim, a gente tem o tempo todo, nossa cliente tem o tempo todo coisas fazendo com que o cabelo dela desbote e amarele ou alaranje, né? E por que eu estou falando isso? Porque o que isso tem a ver com progressiva, né? Na verdade, porque isso tem a ver é o seguinte: o que é que nós usamos na progressiva? Muito calor. Você usa calor para escovar, você usa calor para chapar, e ainda por cima nós estamos num país tropical. Então, o calor é o principal agente amarelador durante a progressiva. E por que o cabelo desbota? Além da foto e termooxidação, oxidação pela luz e pelo calor, nós temos também aqui, ó, uma outra coisa, que é a ação mecânica. O que é a ação mecânica? Ação mecânica é tudo o que você faz fricção no cabelo, ou seja, escovar o cabelo, né? Passar a escova várias vezes, passar a chapa várias vezes. Isso é uma ação mecânica vigorosa, uma ação mecânica forte, que vai ter ação direta. O que a ação mecânica faz? Você deve saber que ela provoca a destruição da queratina, ela provoca, né, uma destruição do cabelo, né? Provoca uma degradação das proteínas do cabelo. E a gente viu que quando existe destruição do cabelo, existe destruição dos pigmentos. Então, o cabelo desbota tanto por causa da oxidação, por causa de luz e calor, quanto pela ação mecânica excessiva durante a progressiva. É por isso que a progressiva, ela muda tanto a cor. Deu para entender? Aí você deve estar perguntando: tá, Felipe, legal, mas e aí, o que a gente faz? Vou te falar as 3 dicas de como fazer. Antes disso, eu só quero te dizer o seguinte: além do calor amarelar o cabelo e desbotar o cabelo, e a ação mecânica desbotar e amarelar o cabelo, existe uma outra coisa. As substâncias, tá, que estão presentes no produto da progressiva, elas também sofrem fotooxidação e termooxidação. É por isso que você deve estar perguntando: tá, legal, mas eu vi com os meus próprios olhos que tem alguns produtos que amarelam mais do que outros. E isso é verdade, por quê? Porque dependendo da composição dessa progressiva, você vai ter ali alguns componentes que podem sofrer mais ou menos oxidação por luz ou por calor. Então existe sim uma diferença de um produto para outro, de que amarela mais, de que amarela menos, mas isso é muito pequeno. A verdade é que, como é o calor que provoca a mudança de cor também dessas substâncias que estão dentro, desses componentes da progressiva, o que acontece? Se você conseguir inibir a ação do calor, a ação mecânica, diminuir essa oxidação, não importa o produto que você usa, você vai conseguir um resultado sem amarelar e sem desbotar. Aí você deve estar perguntando: beleza, Felipe, então a sua dica é para a gente fazer a frio? Não, não é fazer a frio e nem é deixar de passar chapa, mas sim usar um método mais consistente, que consiga prever isso daqui e prevenir a ação desse calor, a ação maléfica desse calor na cor. Beleza? Então vamos que vamos. Quais são então as 3 dicas infalíveis para você conseguir fazer progressiva nas suas clientes sem amarelar, sem alaranjar e sem desbotar a coloração? A primeira dica que eu tenho para te dar é o seguinte: é você se focar no método. Eu sei que depois dessa aula eu vou olhar os comentários aqui embaixo e vou ver um monte de gente perguntando: Felipe, qual que é então o produto que não amarela? Qual que é o produto que não desbota? E a verdade é que não existe. O que existe é o método, é o jeito que você usa esse produto para você conseguir evitar o desbotamento, evitar o amarelamento. E por que eu falo desse foco no método? Porque quando você tem um método que realmente prevê tudo isso baseado na ciência, você consegue
ter resultados muito mais consistentes, não importa o produto. Você consegue ter um resultado extremamente diferente com o mesmo produto, usando métodos diferentes, né? Como que eu sei disso? Porque eu tenho mais de 300 alunos do meu curso Método Lisos, que é um curso voltado para isso, para progressiva, em cabelos coloridos, em cabelos com luzes, em que eu ensino todo esse método. E é muito interessante porque os alunos começam a usar o Método Lisos meio incrédulos, meio sem acreditar muito que o negócio vai rolar, e eles têm resultados surpreendentes. E eu vou te mostrar aqui alguns cabelos que alunos meus conseguiram fazer com o Método Lisos. Então, foco no método. Não adianta correr atrás de produto, você precisa entender que quando você faz do jeito certo, as coisas certas, na ordem certa, você consegue resultados melhores. Uma das coisas, então, do Método Lisos que eu vou te passar aqui é o seguinte: lembra que nós temos então a termo-oxidação, oxidação pelo calor. Se o cabelo sofre com o calor, né? Se ele amarela e desbota por causa do calor, imediatamente a gente tem que pensar em diminuir esse calor. Mas, se a gente diminuir o calor, a gente não consegue alisamento. Então, nós não podemos diminuir tanto esse calor. Até podemos diminuir um pouco, mas não tanto. Então, nós temos que fazer o quê? Você precisa inibir a ação do calor. Você usa o calor, mas você usa uma outra coisa junto que bloqueia a ação do calor. E o que é isso então? Você já deve ter adivinhado, provavelmente, que é usar proteção térmica. Exato. É a mesma coisa. Você vai para a praia, vai tomar sol. Se você ficar lá, jogado, deitado, no sol, o dia inteiro, o que vai acontecer? Você vai ficar todo queimado, vai descascar, vai ficar vermelho, pode pegar uma insolação, pode ter problemas sérios na sua pele. Por que que com cabelo tem que ser diferente? Não pode ser diferente. Do mesmo jeito que você usa um protetor solar para se proteger da agressão do sol, olha só como o sol pode ser agressivo. O sol pode matar uma pessoa se ela não se cuidar antes de ficar exposto ao sol. E nós estamos usando ferramentas térmicas muito mais quentes do que o sol, porque quando você vê temperaturas absurdamente quentes que o sol pode trazer para o ambiente, a gente chega em 40 graus, 50 graus, em raríssimas exceções, e já tem um monte de gente que morre a 50 graus. No cabelo, você está usando 200 graus, 250 graus Celsius. Olha só o tamanho desse calor, o quão agressivo vai ser o calor de uma chapa, por exemplo. O próprio calor do secador, que já é bem mais do que isso, já é um calor aí de 80 graus, 100 graus, 150 graus. Então, você precisa usar proteção térmica. O que é proteção térmica em cabelo flip? Você precisa usar protetores térmicos, aqueles produtos de styling que você usa no cabelo e que protegem do calor do secador. Tá? E aqui entra uma coisa interessante, que é o seguinte: como saber se o protetor térmico está protegendo mesmo? Existe um teste e existe um outro jeito. O primeiro jeito é você entender que existe protetor térmico e produto termoativado, tá? Então você tem, vamos diferenciar isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Você tem o protetor e você tem o termoativo. Muitas vezes o representante, sem conhecer muito bem a parte técnica que cabe a nós, profissionais cabeleireiros, ele vai te falar que um termoativo é um protetor, mas não é. O termoativo, ele é, olha só, ativado pelo calor.
Ou seja, ele só funciona na presença de calor. Funciona para fazer o quê? O que quer que seja que ele faça. O protetor térmico, ele não é ativado pelo calor. Ele bloqueia o calor. Então, por exemplo, como que você faz então o teste para saber se o protetor protege mesmo? Você pega uma mão, coloca esse protetor térmico na sua mão direita, por exemplo, e a outra mão você deixa sem nada. Então você vai lá, espirra nessa mão sem nada. Pede para alguém segurar um secador para você e coloca as duas mãos embaixo do secador. E deixa ali, tá? Até começar a esquentar. Se acontecer da sua mão sem protetor, esquentar muito rápido, você ter que tirar ela antes dessa aqui, legal, aquele protetor está protegendo mesmo, está bloqueando mesmo o calor. Se as duas mãos esquentarem ao mesmo tempo, esse protetor não é um protetor, provavelmente é um termoativo. E quando você tem termoativo, você pega, por exemplo, uma pomada que ela é mais sólida, mais dura, e você põe na mão assim, e ativa com o calor, ela fica mais mole. Ou o inverso, existem algumas máscaras que são termoativadas que ela muda também a consistência, ela muda a ação dela. Isso que é termoativo. E protetor é aquilo que bloqueia o calor. Então, teste simples, joga numa mão e na outra não, bota embaixo do secador e vê qual vai ser a diferença de sensação na mão. E aí você vai saber se esse protetor é bom ou não. Pronto, você usando o protetor térmico durante a sua progressiva, acabou. Você bloqueia a ação do calor e não deixa o cabelo amarelar ou desbotar tanto, tá? Aí você vai provavelmente perguntar: Felipe, mas se eu usar esse protetor, eu não vou diluir a progressiva, não vou diminuir a ação dessa progressiva? Não vai, sabe por quê? Eu falo isso em outra aula, que a progressiva ela é uma, só resumidamente para você, ela é uma química que age lá nas pontes de sulfeto do cabelo. Então a hora que você está passando calor, isso daí, ela já está na ação máxima dela, não tem como diluir ela depois que você passou no cabelo, né? Então você pode adicionar sim um protetor térmico. A dica é para você buscar um protetor térmico que seja líquido, né, mais líquido, para você conseguir um espalhamento melhor desse produto. Então você vai lá, borrifa ele ali no cabelo, faz a escova com proteção térmica. Só que o que acontece quando você vai para a praia e você passa um protetor solar e aí vai para o mar ou vai para a piscina? Nada, e a hora que você sai, qual que é a indicação do protetor solar? É você aplicar novamente. A mesma coisa vai acontecer com esse protetor. Você passou o protetor térmico, fez a escova da sua progressiva, e aí você vai passar a chapa. Então você precisa fazer o quê? Reaplicar esse protetor térmico. Mas eu vou reaplicar no cabelo seco? Vai. É por isso que você precisa procurar um protetor térmico que seja líquido, preferencialmente. Tá? Mas mesmo se ele não for líquido, ele vai funcionar bem, não vai ter problema nenhum. Porque o objetivo aqui é a gente conseguir um alisamento sem desbotar e sem amarelar. E se o cabelo ficar oleoso, né, emplastrado, muito pesado, tudo bem, depois é só lavar e está tudo certo. Pelo menos você garantiu um resultado consistente, um resultado excelente para a sua cliente. Tá? Então, temos lá, protetor. Então a segunda dica é: use proteção térmica sempre. E a terceira dica, Felipe, então vamos focar no método. Sim, preciso ter um método decente, porque, gente, progressiva não é só ir lá, jogar o produto lá, passar o secador, secar de qualquer jeito, passar a chapa 1 milhão de vezes. Não é isso, tá? Existe método para isso. Do mesmo jeito que existe método para passar coloração, método para você conseguir mais clareamento durante as luzes, método para você lavar o cabelo, método para você tratar, método para fazer massagem estimulante, tudo existe método e você precisa ter um método. E a terceira dica é: diminua a ação mecânica. Lembra que a ação mecânica é uma das coisas que faz o cabelo desbotar durante a progressiva? Tá bom, Felipe, mas como que eu vou diminuir essa ação mecânica? Você precisa melhorar a sua técnica de passar a chapa no cabelo. Eu sei que muitas pessoas passam 20, 30, 40 vezes a chapa numa mesma mecha fininha. E a verdade é que isso não é necessário, porque a ação do produto, o alisante da progressiva, ela tem um tempo ali. Depois que você seca isso, depois que você chega a uma certa temperatura, pronto, o cabelo já está liso, você não precisa ficar passando a chapa 1 milhão de vezes. Né? No método Lisos, por exemplo, eu ensino uma técnica para você passar a chapa somente 3 vezes na mecha.
e os alunos conseguem, eu consigo e os meus alunos também conseguem um alisamento sensacional, passando a chapinha apenas 3 vezes. Por quê? Porque o foco está no método, e o método que você passa a chapa também importa. Tá? Independente de qualquer coisa, diminua a ação mecânica, né? Diminui aquele desembaraçado muito violento, diminui a violência com esse cabelo, que você vai diminuir o desbotamento dele também. Principalmente quando você está lidando com ferramenta de calor junto. Então, na escova, deixa o cabelo desembaraçado antes de pôr calor, faz a escova ali com calma, né? Com tranquilidade, fazendo menos ação mecânica, tracionando menos. Não precisa de tudo isso. Se você tiver um método bacana, você vai conseguir fazer uma escova perfeita. E na hora da chapa, não precisa passar tantas vezes assim, nem bater tanto a chapa. Eu vejo muita gente que faz até barulho, pec. Não precisa disso. Passa a chapa ali, ó. A chapa, ela tem o calor ali, certo? Você pode fazer isso. Coloque mechas um pouquinho mais grossas para ele ter ali a penetração do calor na mecha toda e você não deixar ela superaquecer, porque se superaquece, você tem o problema do calor. Mesmo com proteção térmica, se você coloca calor demais, né, se você passa protetor solar e fica no sol 3 dias seguidos, das 8 da manhã às 6 da tarde, você vai, mesmo com proteção, você vai se queimar. E a mesma coisa acontece com o cabelo. Então, use somente o necessário para aquele cabelo alisar. Como que eu sei que é somente o necessário, Felipe? Quando você vê que o cabelo está ali selado, bacana, alinhado, em ordem, brilhando, acabou, já é suficiente. Então diminui o número de vezes que você passe a chapa de forma mais consistente, de forma mais atenta, use um método para fazer isso, que aí você consegue, e pronto. Então aqui, ó, você se focando no método, você usando proteção térmica nesse cabelo, tanto na escova quanto na chapa, e diminuindo a ação mecânica durante o alisamento desse cabelo, acabou, você consegue fazer uma progressiva que não desbote e que não amarele. É isso, eu espero que você tenha gostado. Eu quero pedir para você deixar sua dúvida aqui no comentário. Quero pedir, se você ainda não me segue, que você dê um like. Se você estiver no Facebook, você curta a minha página. Se você estiver no YouTube, dá um clique ali para seguir e clica também na sinetinha, que aí você vai receber notificações de novas aulas sobre o assunto que você mais precisa em cabelo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença até então. Não esqueça de deixar sua dúvida e vamos que vamos. Foco no método, usa a proteção térmica, diminui essa ação mecânica e você vai ver como os cabelos das suas clientes vão desbotar menos e não vão mais amarelar e alaranjar. É isso. Um grande abraço, sucesso sempre e até a nossa próxima sala de aula.